Pessoal, tudo bem? Bem, na aula passada a gente falou um pouco sobre transformações gasosas, especificamente as transformações gasosas que ocorriam em sistemas fechados. E aí a gente viu que nesses tipos de transformações eu poderia ter uma transformação que ocorre a temperatura constante, a gente chamou de transformação isotérmica. Nessa transformação, pressão e volume variam, e variam de maneira inversa. A gente vê a transformação isobárica, que é aquela que ocorre a pressão constante, e neste caso, pressão se mantém constante, então volume e temperatura variam de maneira direta, né? Quando um aumenta, o outro aumenta junto, tá? Diretamente proporcionais. E a gente viu também a transformação isovolumétrica, aquela que ocorre a volume constante. Nesse caso, pressão e temperatura variam e variam também de maneira direta, né? São diretamente proporcionais. Isso quer dizer que o aumento de um leva ao aumento do outro, tá? Da outra grandeza, no caso, tá? E por último, a gente viu as transformações gerais dos gases, que eram transformações onde, em sistemas fechados ainda, onde as três variáveis de estado gasoso, pressão, volume e temperatura, variavam simultaneamente. E aí você tinha uma equação para definir isso, né? P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, esta equação aqui. E desta equação você consegue encontrar as equações para a transformação isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Basta você tirar a variável de interesse desta equação aqui, a variável que se mantém constante, que não muda. Se for isotérmica, então você tira a temperatura. Se for isobárica, você tira a pressão. Se for isovolumétrica, você tira o volume, tá? E aí você consegue derivar as outras equações de transformações gasosas, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as transformações gasosas que acontecem em sistemas abertos. E aí o que acontece? Primeiro, se eu tenho um sistema aberto, ele está em contato direto com a atmosfera, com a pressão atmosférica. E essa pressão atmosférica, eu falei atmosfera, não, pressão atmosférica. E esta pressão atmosférica, ela só varia se você mudar a altura. Se você não muda a altura, lógico, eu estou imaginando um sistema aberto no ambiente. Então, se você não muda a altura, a pressão atmosférica também não vai mudar, tá? Consequentemente, a pressão que o teu sistema está submetido se mantém constante e igual à pressão atmosférica, já que você não vai ficar mudando a altura do recipiente. Você não vai ficar subindo e descendo o vale com o recipiente na mão. Você vai fazer a transformação num lugar fixo, onde a altura não muda e, consequentemente, a pressão atmosférica e a pressão exercida sobre o sistema permanecem constantes. E o volume do recipiente também não muda. Eu vou considerar que o recipiente tem paredes fixas, paredes rígidas. Não um recipiente que dilata, tá certo? Com facilidade. Ele pode até dilatar, mas sofrendo uma variação mínima que eu desprezo, tá? Então, nesse caso, eu vou considerar que a temperatura e o número do mol do gás variam, tá bom? Pressão e volume se mantêm constantes e temperatura e número de gás e número de mol do gás vão sofrer variação, tá? Temperatura e número de mol vão variar como? Vejam, se eu aumento a temperatura de um sistema aberto que contém gases, à medida que eu aumento a temperatura, as moléculas gasosas irão sofrer agitação, tá? É natural. A temperatura é um grau de agitação das moléculas. Se a temperatura fica maior, o sistema molecular ele fica mais agitado, tá? Qual é a consequência disso? Se eu tenho um sistema molecular mais agitado, existe uma tendência maior dessas moléculas escaparem, saírem do recipiente. Qual é o resultado? Aumento de temperatura de um recipiente aberto, tá? Aumento de temperatura provoca a fuga das moléculas.
provoca escape das moléculas. Então, o número de mol do gás, já que ele vai escapar, né, parte do gás, então o número de mol ele tende a diminuir. Então, o que é que eu percebo em relação a isso? Existe uma relação inversa entre temperatura e número de mol do gás. Numa temperatura mais alta, em um recipiente aberto, as moléculas do gás elas se agitam, há uma tendência desse gás escapar do recipiente, maior, né, uma maior tendência, e, consequentemente, a quantidade de gás dentro do recipiente, o número de mol do gás dentro do recipiente tende a diminuir. Tá? Se eu faço o contrário, se eu resfrio, se eu diminuo a temperatura, há uma tendência das moléculas gasosas saírem do ambiente e entrarem no meu sistema. Então, se eu diminuo a temperatura, a tendência é do número de mol de gás dentro do recipiente aumentar. Então, número de mol de gás e temperatura são inversamente proporcionais e você pode quantificar tudo isso por essa expressão aqui, ó. Número de mol do gás inicial vezes temperatura inicial é igual ao número de mol do gás final vezes a temperatura final. Temperatura sempre em Kelvin, tá certo? Nunca em Celsius. A não ser que aparecesse ali um ΔT. Se eu tenho ΔT, se eu tenho variação da temperatura, aí tanto faz estar em Celsius ou em Kelvin, tá? Pois bem, então aqui eu tenho um exemplo para a gente poder fixar o que foi comentado na aula passada e hoje, tá? E o exemplo diz o seguinte, ó, um recipiente a 27 graus contém 60 litros de certo gás, exercendo a pressão de 1 atm, ponto. A temperatura exercida por essa mesma massa de gás a 27 graus em um recipiente com capacidade para 15 litros será de quanto? Então vamos lá. Ó. Vamos destacar alguns elementos dessa questão. O primeiro ponto é o seguinte, que eu quero destacar. Ó. A temperatura permanece a mesma. Se a temperatura permanece a mesma, se a temperatura se mantém constante, então você tem aí uma transformação isotérmica, uma transformação que ocorre a temperatura constante. Nesse caso, quem varia é pressão e volume. E a gente comentou ainda há pouco que na transição do outro. Então a gente já consegue ter alguma noção dessa questão. Tá? Repara o seguinte, ó. A temperatura se mantém constante, não muda, então a transformação é isotérmica. E o volume, ó, ele varia de 60 litros para 15 litros. Ele vai pegar um gás que estava no recipiente de 60 litros e vai colocar essa mesma quantidade de gás, ó, essa mesma massa de gás, no recipiente menor de 15 litros. Então, o que é que eu percebo? Se o volume diminui, a pressão do gás tem que aumentar. Então, de uma coisa eu sei, a pressão final tem que ser maior que 1 atm. Se a pressão inicial é 1 atm, a pressão final tem que ser maior que 1 atm. Por quê? Porque eu estou percebendo uma queda do volume, de 60 para 15. Tá? Como eu sei que pressão e volume são inversamente proporcionais, se o volume diminui, a pressão tem que aumentar. Tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho os dados da questão. Volume inicial 60, pressão inicial igual a 1, volume final igual a 15 e a pressão final não sei, eu quero calcular. Tá? Como eu sei que a transformação é isotérmica, a temperatura permanece constante, então eu posso usar essa equação aqui, ó. P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Tá? O produto PV ele é constante na transformação isotérmica. Tá? Substituindo os valores lá embaixo, pressão igual a 1, volume igual a 60, inicial, né? Pressão inicial e volume inicial, 1,60. Pressão final, não sei quanto vale, vou chamar de X. E o volume final igual a 15.
Então, você fazendo esse cálculo aí, ó, você vai achar uma pressão final de 4 atms. Resposta alternativa é. Perfeito? Então, a maior dificuldade é você identificar o tipo de transformação que está acontecendo. Porque se você sabe qual é o tipo de transformação que está acontecendo, você consegue definir qual equação vai utilizar e, consequentemente, você consegue resolver a questão, tá? Aqui eu tenho mais um exemplo. Dois balões A e B estão ligados por um tubo de volume desprezível munido de uma torneira. O balão A, de volume igual a 400 ml, contém gás hélio. Ele não diz qual é a quantidade de gás que tem lá dentro, ele só diz que tem hélio. No balão B, de volume igual a 600 ml, um pouquinho maior, existe o vácuo. O vácuo é a ausência total de matéria, ou seja, ele quer dizer que não tem gás nenhum dentro do recipiente. Vácuo, tá? Mantendo-se a temperatura constante, a torneira é aberta e a pressão final do sistema atinge o valor de 60 milímetros de mercúrio. Com base nisso, ele pergunta qual era a pressão inicial no balão A antes da válvula ser aberta. Tá? É isso que ele pergunta. Então aqui eu coloquei um layout, ó, com os dois balões. O desenho não corresponde ao volume, tá? Você tem um balão A, esse primeiro balão aqui da esquerda seria o balão A e esse aqui seria o balão B, tá? Então o balão A tem 400 ml, o balão B tem 600 ml, tá? Inicialmente, o gás ele está somente aqui dentro do balão A, ele está aprisionado aqui dentro, as moléculas gasosas. Aí ele cita na questão que essa torneira vai ser aberta. Quando a torneira é aberta, parte do gás que estava dentro do balão A escapa para o balão B. Os gases eles tendem a se distribuir para todo o recipiente no qual ele está contido. Tá? Então, o que é que a gente vai perceber? Antes dessa válvula ser aberta, o gás estava somente aqui dentro. Então, inicialmente, o volume do gás é 400 e a pressão do gás é desconhecida. Ele não diz qual era a pressão no início. Ele não diz a pressão inicial do gás. Depois que a válvula é aberta, o gás ele vai preencher os dois recipientes. Então, o volume final vai ser 1000. Por que 1000? 400 mais 600. O gás, quando a válvula abre, ele se espalha preenchendo os dois recipientes. Por isso que o volume final é 1000. E a pressão final é 600. Tá? Detalhe, lá na questão, ele diz que esse tubo aqui ó, tem volume desprezível. Por isso que eu não contei ele nessa soma para dar 1000. Eu somei somente o 400 e o 600. Lá ele fala, ó, munido, ligados por um tubo aqui em cima, ó, ligados por um tubo de volume desprezível. Então não vou considerar o volume do tubo. Aplicando esses dados, esses aqui, ó, na expressão, sim, tem mais uma coisa. Ele fala aqui, ó, cadê? Aqui, ó, mantendo-se a temperatura constante. Se a temperatura é mantida constante, então a transformação é isotérmica. Aqui, ó. P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Substituindo os dados, você vai ter P1 igual a X, eu não conheço o valor de X, V1 igual a 400, P2 igual a 600, ele dá na questão qual é a pressão final, 600, e o volume final é 1000, que seria a soma dos dois volumes. Fazendo esse cálculo, tu vai achar uma pressão de 1500 mmHg, resposta letra A, tá certo? Temos mais um exemplo, tá? Questão, terceiro exemplo aí do material, vai dizer o seguinte, ó, no interior de um pneu, temos uma pressão de 2,30 atm, quando a temperatura era de 27 graus. Depois de ter rodado uma certa distância, foi aquilo que eu falei, né? Quando o pneu roda, o atrito entre o pneu e o asfalto faz com que a temperatura aumente.
e, consequentemente, a pressão interna no pneu também aumenta. É o que está sendo mostrado aí, ó. Depois de ter rodado uma certa distância, a pressão passou a ser 2,53. Era 2,30, subiu para 2,53. Houve um aumento de pressão, lógico, provocado por um aumento de temperatura. Aí ele continua. Supondo variação do volume do pneu desprezível. Ora, se eu vou considerar que a variação do volume do pneu é desprezível, então eu vou considerar que a transformação ocorre a volume constante. Esse é o constante mais feio que vocês vão ver essa semana. Volume constante. Deixa eu simplificar. Se eu desprezo a variação do volume, então o volume é constante. Ou seja, eu tenho aí uma transformação isovolumétrica. Uma transformação que ocorre a volume constante. E aí no final ele pergunta qual será a nova temperatura, né, ao fim do percurso, né, quando ele percebeu que a pressão aumentou para 2,53. Vamos lá. Se eu sei que o volume é constante, a transformação é isovolumétrica, eu vou usar essa expressão aqui, ó. P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Agora tem que tomar cuidado com uma coisa. A temperatura tem que estar em Kelvin. É um erro muito comum que a galera comete. É pegar já direto essa temperatura aqui em Celsius e jogar na fórmula. Se fizer isso, vai dar errado. Você primeiro precisa converter isso para Kelvin para poder calcular. Aí alguém pode dizer assim, mas professor, as alternativas estão todas em Celsius. Por que eu vou converter para Kelvin? Eu tenho que converter para Kelvin porque eu só observo correspondência na proporção pressão, temperatura em Kelvin. Então eu vou converter esse valor para Kelvin. Eu vou calcular a pressão final em Kelvin. E aí depois eu converto essa temperatura em Kelvin para Celsius, para poder corresponder aí com uma das alternativas. É esse o passo a passo. Converta essa temperatura para Kelvin, calculo a temperatura final em Kelvin e depois eu converto de Kelvin para Celsius, tá? Então, olha lá como é que vai ficar. Aqui eu tenho os dados, a temperatura inicial 27 graus Celsius, convertendo para Kelvin. Lembrando que para converter de Celsius para Kelvin, você soma com 273. Então, você vai pegar lá 27 graus Celsius e vai somar com 273. Então, você vai achar um valor igual a 300. A pressão inicial era 2,30. A temperatura final eu não sei, é o que eu quero descobrir. E a pressão final é 253. Jogando na fórmula, ó, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, substituindo os dados, você vai ter 2,30 sobre 300 igual a 2,53, que é a pressão final aqui, ó, pressão final, 2,53 sobre X, que é a temperatura final que eu quero descobrir. Fazendo esse cálculo, você vai achar uma temperatura final de 330 Kelvin. 330 também. Então, poderia chegar lá e marcar 330 Celsius. Aqui eu achei 330 Kelvin. Quando eu converter Kelvin para Celsius, o valor vai ser diferente. Vejam. Para converter de Celsius para Kelvin, eu somo com 273. Se eu quiser converter de Kelvin para Celsius de volta, então eu tenho que pegar o valor em Kelvin, e subtrair de 273. Tenho que diminuir 273 nesse caso. E se você fizer essa subtração, vai dar 57 graus Celsius. Resposta letra B. Tudo bem, gente? Então, quando se fala em transformação gasosa, eu primeiro preciso identificar o tipo de transformação. Se é aberta ou se é fechada.
e nesse caso se ocorre a pressão, a temperatura ou a volume constante. Feito isso, você vai ter uma equação para cada tipo de transformação, substitui os dados na equação e você consegue resolver sem problemas a questão, tá? Agora, existe uma situação que é o que a gente chama de equação de estado, ou equação do gás ideal, tá? É o PV-NRT. Por você, nunca rezei tanto, tá? PV-NRT. O P é de pressão, o V é de volume, o N é de número de mol, o T é de temperatura em Kelvin, e esse Rzinho que aparece aí na fórmula, a gente chama de constante universal dos gases, e ele tem valores específicos. Geralmente, o que aparece com mais frequência é o 0,082, se a pressão estiver em atm, ou o 62,3, se a pressão estiver em mmHg. Então, o valor de R ele muda conforme a unidade de pressão envolvida. Na verdade, as unidades envolvidas, né? Porque se de repente eu tirar aqui o volume que está em litro e colocar em outra unidade, sei lá, em metro cúbico, então o valor de R ele vai mudar também, tá bom? Então, aqui, ó, 0,082 e 62,3 são valores diferentes porque eu tenho unidades de pressão também diferentes. Mas isso é dado geralmente na questão, tá, gente? Isso é atribuído na questão. Então, não é algo que a gente vá se preocupar, tá? Quando é que eu vou usar PV-NRT? Como é que eu vou saber quando usar PV-NRT e quando usar aquelas equações anteriores? Ora, aquelas equações anteriores, elas são equações de transformação gasosa. Então, para usar as equações anteriores, necessariamente tem que haver uma transformação gasosa. Então, você vai perceber ou mudança de temperatura, ou mudança de pressão, ou mudança de volume. Aí você identifica aquilo como sendo uma transformação gasosa, logo você vai usar alguma equação da transformação gasosa. Ou a isotérmica, ou a isobárica, ou a isovolumétrica, ou a transformação geral dos gases, ou aquela que ocorre em recipiente aberto, tá? Agora, a equação do gás ideal, como a gente costuma chamar, equação do gás perfeito, ela não é usada para uma transformação gasosa. Os problemas em que você vai usar PV-NRT, você vai perceber que não há mudança de pressão, não há mudança de volume, não há mudança de temperatura. Porque é uma equação que visa definir o estado gasoso. Por isso que a gente chama de equação de estado. Por que equação de estado? Porque a partir dela você consegue achar a tríade: pressão, volume, temperatura. Tá? Vê como é que funciona. Aqui eu tenho um exemplo. Um recipiente de 6 litros contém hélio, exercendo pressão de 0,82 atm a 27 graus Celsius. O número de mol do gás no recipiente é igual a quanto? Tentem identificar se está havendo alguma mudança de volume. Ele dá o volume inicial, 6 litros e ponto. Ele não dá o volume final. Não houve mudança de volume. Também não houve mudança de temperatura. 27 graus Celsius e ponto. Ele não fala na questão que a temperatura vai mudar para um outro valor. E por último, não há mudança de pressão. 0,82 atm e ponto. Ele não indica uma outra pressão diferente dessa. Então eu sei que eu vou usar a equação de estado, PV-NRT. Substituindo os valores, pressão 0,82, volume 6 litros, o N é o que eu quero descobrir, está aqui, ó. Eu quero descobrir o número de mol. Aí se liga no valor de R, ó. Eu estou colocando aqui o R igual a 0,082. Por quê? Porque a pressão está em atm. Se a pressão aparece em atm, aqui, ó, se a pressão aparece em atm, o R é igual a 0,082. Se a pressão tivesse aparecido em mmHg, então o R seria 62,3, tá? Então, substituindo os dados e calculando o valor de N, você vai achar um valor de N igual a 0,2 mols. Resposta, letra B. Certo? Então, essa é a diferença entre a equação do gás ideal e uma equação de transformação gasosa. Na transformação gasosa, você vai perceber mudança de variável do estado gasoso.
ou pressão, ou volume, ou temperatura. Na equação de estado, a equação do gás ideal, você não vai perceber mudança de nenhuma variável do estado gasoso. Tá? Aqui eu tenho mais um exemplo. Ó. A massa de CO2 encerrada num recipiente de 164 ml a 1520 mmHg é de 2,2 vezes 10 a menos 1, que dá a mesma coisa de 0,22. Tá? Nessas condições, a sua temperatura é a L das massas atômicas do carbono e do oxigênio. Essas massas atômicas aqui, ó, elas devem ser utilizadas para calcular a massa molar do CO2. E para que eu preciso da massa molar do CO2? A equação é essa. PV igual a NRT. Por você, nunca rezei tanto. Aí o que acontece? Eu tenho a pressão, ele me dá a pressão. Ele me dá a pressão. Eu tenho o volume e eu tenho o R. Porque se aqui a pressão está em mmHg, eu vou usar aquele R lá que corresponde ao mmHg, que era 62,3. Aí eu quero calcular a temperatura, né? Aqui, ó. Sua temperatura é... Eu quero calcular a temperatura, mas eu não tenho o valor de N. Aí como é que eu resolvo isso, né? Eu preciso do valor de N para jogar aqui dentro, para poder completar, né? Para poder ter P, V, N, R e calcular o T. Eu tenho P, eu tenho V e eu tenho R. Falta o N. Aí como é que eu faço para calcular o N? Tá aqui, ó. Número de mol é massa sobre massa molar. A massa eu tenho 2,2 vezes 10 a menos 1, ou 0,22. E a massa molar eu somo aqui, eu calculo. Eu tenho a substância, CO2, eu tenho as massas atômicas, aí eu faço o somatório dessas massas atômicas para encontrar a massa molar do CO2, que é 44. Se tu dividir 0,22 por 44, vai dar 0,005, tá? Esse é o número de mol de CO2. Aí agora ficou fácil, né? Porque agora eu pego lá, ó, a fórmula PV igual a nRT. Eu tenho a pressão, que é 1520. Eu tenho um volume, detalhe, esse volume aqui, ó, ele está em ml. Aqui embaixo eu já coloquei ele em litro. Como é que faz para converter de ml para litro? Divide por 1000. Se você pegar aqui, ó, 164 e dividir por 1000, vai dar 0,164. Eu já passei o volume para litro. Professor, por que tem que passar o volume para litro? Vamos mostrar aqui, ó. O R, ó, é mmHg por litro. Por isso que eu tive que colocar o volume para litro, tá? Mesma coisa aqui, ó, em ATM. Quando o R aparece em ATM, o volume também aparece, tá? Então, substituindo na fórmula, vai ficar 1520 vezes 0,164. Esse 0,164, repito, era esse valor em ml que eu converti para litro. Igual ao número de mol, né? PV igual a nRT. O número de mol eu calculei do slide anterior, 0,005. O R, 62,3. E o T é o que eu quero calcular. Lembrando que eu vou achar esse T em Kelvin, mas as respostas estão em Celsius. Então, no final, eu vou ter que converter de Kelvin para Celsius. Fazendo todo o cálculo, pegando todo esse valor aqui que está multiplicando e jogando para lá, dividindo. Então, você vai ter que temperatura vai ser igual a 800 Kelvin. Passando para Celsius, dá 527. Resposta, letra B. Perfeito? Então, gente, eu fico por aqui. Cheiro grande para todo mundo e até a próxima aula.